Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse no meu vídeo lançado lá no canal Triplo F, eu fiz o clube da bilheteria normal do final de semana e agora eu tô trazendo um vídeo específico pra falar a respeito do Disney Plus Premier Access do filme Viúva Negra, que foi um grande sucesso. Foi a primeira vez que o Premier Access liberou os números, né, que a Disney liberou os números do Premier Access, então eu queria trazer um vídeo pra vocês falando especificamente disso. Se vocês quiserem saber mais informações a respeito do final de semana, deem uma olhada no vídeo que eu vou colocar aqui do lado, que é o clube da bilheteria envolvendo o filme da Viúva Negra. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021. Então, primeiro eu vou explicar pra vocês, o filme da Viúva Negra abriu com excelentes 80 milhões de dólares em território americano, que foi o melhor resultado da pandemia, e fez mais 78 milhões de dólares ao redor do mundo todo, chegando a 158 milhões de dólares, sem contar o mercado chinês, onde o filme ainda não estreou. E o filme fez também 60 milhões de dólares no Premier Access do Disney Plus, que foi um número sensacional e que algumas publicações estão somando com o resultado nas bilheterias, falando que o filme fez 158 mais 60, quer dizer que o filme fez na casa dos 215 milhões de dólares, né, se a gente somar a bilheteria como um todo. Só que a situação não é essa, né, porque eu quero explicar pra vocês, o Premier Access é completamente diferente de um lançamento cinematográfico, seja pelos motivos óbvios, como não tem que ir ao cinema, você assiste no conforto da sua casa, como também o dinheiro todo vai justamente para os bolsos da Disney. Então, 60 milhões de dólares no Premier Access vale muito mais do que 60 milhões de dólares nas bilheterias, por isso eu não concordo com a somatória desses dois números, justamente porque 60 milhões de dólares no Disney Plus equivaleriam a cerca de 140, 130 milhões de dólares nas bilheterias, o que colocaria a abertura do filme ainda acima, né, do que muitas pessoas estão falando. Não dá pra gente fazer um cálculo exato, mas em termos de dinheiro, com certeza a Disney tá ganhando muito mais do que os 215 milhões nas bilheterias que as pessoas estão dizendo. E por que a gente vê essa diferença? Eu quero explicar pra vocês, caso vocês sejam inscritos novos aqui no canal ou caso vocês não acompanhem o Clube da Bilheteria. Quando um filme é lançado em território americano, normalmente, né, o que é feito normalmente é que a bilheteria é dividida entre o estúdio e entre as salas de cinema, praticamente meio a meio, ou 60-40, ou 40-60, e internacionalmente o resultado normalmente fica mais para as salas de cinema do que para o estúdio. Normalmente é 60-40 ou até 70-30. Então, um filme que é lançado, vamos colocar que menos da metade da bilheteria fica de fato para o estúdio. Então, se o filme abriu com 158 milhões, vamos fazer uma conta meio burra aí, falar que 70 milhões de dólares ficaram para a Disney. Só que o filme fez 60 milhões de dólares no Disney Plus Premier Access, ou seja, todo esse dinheiro foi direto para os cofres da Disney, então não teve os gastos que ela teve com as salas de cinema, então o resultado teria sido muito superior. Eu não sei se vocês conseguiram entender, se vocês quiserem digam aqui nos comentários que eu tento explicar um pouquinho melhor, talvez eu escreva, né, de forma mais clara para vocês, mas eu acho que deu para entender qual é o raciocínio. Então, 60 milhões de dólares seria o equivalente a cerca de 2 milhões de pessoas pagando o Disney Plus Premier Access. Essas 2 milhões de pessoas, né, podem ser famílias que pagaram para assistir com os filhos, podem ser casais que não quiseram ir ao cinema, podem ser pessoas que estão distantes, né, do cinema mais próximo e acabaram preferindo pagar para ficar em casa. E toda vez que eu abordo esse assunto aqui no canal, algumas discussões surgem nos comentários, eu levantei essa discussão também lá no meu Twitter, se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui do lado. É muito comum as pessoas falarem que quem paga o Premier Access é trouxa, né, vamos dizer assim, ou tá jogando dinheiro fora, só que se você parar para fazer as contas, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, vale muito a pena você assinar. Se você for assistir em 3 ou 4 pessoas, obviamente você tem que ter uma televisão boa, você tem que ter um som bom, você não pode ser muito purista com relação à experiência cinematográfica, mas eu conversei com várias pessoas por lá que disseram que preferem assistir em casa, que não querem ter a experiência cinematográfica. Eu mesmo já passei muito nervoso no cinema, seja por pessoas barulhentas do seu lado, seja pela dificuldade de comprar o ingresso. Então tem muitas situações, não dá pra gente afirmar que quem comprou o Premier Access é um trouxa ou deixou de comprar porque é espertão e etc. Cada pessoa tem a sua situação e para algumas pessoas vai ser sim muito vantajoso. E eu queria aproveitar esse lançamento da Viúva Negra no Disney Plus, né, no Premier Access, para voltar no tempo e falar a respeito do lançamento de Mulan e do lançamento de Raya e o Último Dragão. Quando Mulan foi lançado, muitas pessoas falaram que o preço de 30 dólares foi uma catástrofe,
e o preço, né, internacional de R$ 69,90 também foi muito mal recebido. Eu até concordo com isso, só que o preço não tem que ser bem recebido por todo mundo, basta que uma parcela do público compre essa versão do Premier Access para que essa estratégia seja lucrativa, porque o preço equivale a várias pessoas diferentes assistindo o filme. Então, o próprio fato de Mulan ter feito Premier Access, eles terem renovado Raya para fazer também esse lançamento, e agora o filme da Viúva Negra, com certeza já foi provado que essa estratégia é viável, e a gente tem outros filmes ainda pela frente, como Jungle Cruise, né, que é um filme do Dwayne The Rock Johnson, que também vai chegar nesse formato. Então é uma estratégia que a Disney já colocou em prática, pode ser que ela abandone essa prática a partir de 2021, né, quando as coisas normalizarem, com certeza pode ser, mas já está mais do que provado que essa estratégia é viável, porque a Disney não parou de fazer logo depois de Mulan, que segundo muitos tinha sido uma catástrofe. E um grande fator deve ser levado em consideração o quanto o lançamento no Disney Plus afetou as bilheterias, né, a bilheteria nos Estados Unidos principalmente, que é onde mais pessoas compraram o Premier Access. Afetou bastante porque quando o filme entrou em pré-estreia, muitas pessoas falaram que pelo volume, né, de pré-estreia, que foi cerca de 15 milhões de dólares, o filme bateria a marca dos 100 milhões de dólares já no seu primeiro final de semana somente em território americano, então o filme ficou bem aquém desse valor. Então o fato do Disney Plus ter feito tanto sucesso assim, né, 2 milhões de pessoas terem assinado através do Premier Access, com certeza afetou o resultado nas bilheterias, porque o cálculo era bem básico, se o filme fez esse valor, ele faria um número parecido, ele acabou caindo bastante porque muitas pessoas deixaram de assistir, né, nos cinemas para assistir no conforto das suas casas. Então a gente pode colocar que o resultado teria sido superior, provavelmente o filme teria feito na casa dos 100 milhões de dólares ou até um pouquinho mais, e o filme acabou fazendo 80 milhões. Então vamos dizer que a Disney perdeu 20 milhões de um lado, que ela ainda teria que dividir com as salas de cinema, e acabou ganhando, né, cerca de 60 milhões do outro, que ela não vai ter que dividir com as salas de cinema. Então se a gente fizer em termos de lucratividade, se a gente pegar esse resultado nos Estados Unidos de 80 milhões, mais os 60 milhões, se a gente dobrar e fizer mais 120 milhões, né, seriam 200 milhões, mais os 78 milhões, 278 milhões já no final de semana de lançamento, com certeza colocaria o filme entre as grandes aberturas do universo Marvel até agora, ainda mais considerando que a China não recebeu um lançamento ainda. E o universo Marvel, né, continua destruindo nas bilheterias, todos os filmes já fizeram mais de 22 bilhões de dólares, então é de longe a maior franquia em termos numéricos. Obviamente vocês podem argumentar que Star Wars é maior, que Harry Potter é maior, mas em termos numéricos, se a gente for analisar a bilheteria, com certeza o universo cinematográfico da Marvel é a franquia mais bem sucedida de todos os tempos, e a gente vê que isso vai continuar, né, através do filme Viúva Negra. Muitas pessoas estavam falando, agora acabou o Ultimato, agora Homem-Aranha só bateu 1 bilhão de dólares por causa de Vingadores Ultimato, que eles estavam usando o Homem de Ferro no filme. Provavelmente Viúva Negra não vai ser um sucesso. Eu recebi muitas mensagens ou comentários falando que Viúva Negra ia ser um fracasso, que o hype pelo filme já tinha acabado completamente, e a gente tá vendo que o contrário é a verdade, né, que as pessoas ainda estão muito interessadas no universo Marvel, mesmo sendo um filme que não tem muita relevância para o futuro da saga, porque o filme deveria ter acontecido lá na fase 1 da Marvel, vamos ser sinceros, porque a gente vê a Viúva Negra já no filme dos Vingadores, então ele deveria ter acontecido lá antes do primeiro Vingador, né, do primeiro filme do Capitão América, mas eles decidiram trazer agora, contando uma história completamente nova, né, obviamente o filme não se encaixa na linha narrativa certinho, né, conforme os filmes foram sendo lançados, mas o filme conseguiu sim atrair multidões, e mesmo numa época de pandemia, o filme fez 80 milhões de dólares, e mesmo as pessoas que ficaram em casa, 2 milhões, pelo menos 2 milhões de pessoas diferentes, compraram esse filme por 30 dólares, e aqui no Brasil algumas pessoas devem ter comprado também na faixa dos R$ 69,90, como foi o meu caso, que assinei, né, o Premier Access do Disney Plus. Inclusive o David A. Gross, que tem uma empresa de consultoria de cinema, bilheterias, essas coisas, ele falou que o resultado teria sido muito maior se todos os cinemas dos Estados Unidos estivessem abertos, né, excluindo toda essa situação envolvendo o Disney Plus, o Premier Access. Então o resultado foi sensacional, não tenho o que dizer. Eu tô vendo algumas pessoas falando, né, nas redes sociais que o filme teve uma abertura abaixo de Doutor Estranho, querendo desmerecer o resultado, mas se a gente levar em consideração o resultado do Premier Access, foi uma das grandes aberturas do universo Marvel até agora,
que mostram que o hype pela franquia ainda está muito alto e provavelmente conforme esses novos filmes forem chegando, o hype tende a crescer mais ainda. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês assinaram o Premier Access como eu fiz, como muitas pessoas fizeram, né, ao redor do mundo todo aparentemente, principalmente em território americano, ou vocês preferiram assistir nos cinemas, ou vocês vão esperar, né, sair no Disney Plus para os membros normais ali, para as pessoas que somente assinam e não quiseram pagar o Premier Access, ou vocês procuraram outras maneiras, como eu acredito que a maioria das pessoas aqui no Brasil fizeram. Eu sei que muitas pessoas não pagaram o Premier Access e nem quiseram ir aos cinemas, porque as pessoas gostam de usar o Premier Access como desculpa para baixar o filme, né, para assistir de formas ilegais, mas elas esquecem que os cinemas estão abertos e que você pode ir lá e pagar para assistir normalmente, como as pessoas fizeram aí durante as últimas décadas. Mas agora a Disney deu uma saída fácil, né, para as pessoas que querem usar isso como justificativa. Então, como sempre, digam aqui abaixo o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.